Olá, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos tratar da análise dos ambientes da organização. Antes, porém, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada a inscrição no nosso canal. Deixe também o seu feedback, positivo, se você está gostando, ou negativo, e aí os seus comentários, para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos conteúdos. É importante o feedback para que a plataforma compreenda a relevância do canal, a relevância dos nossos vídeos e possa distribuir isso para mais pessoas. Divulgue também o link do canal, o link do vídeo a todos os seus contatos. Vamos fazer com que o canal atinja pelo menos 1000 inscritos até o final desse semestre. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. O primeiro processo dentro do planejamento estratégico, que corresponde à segunda etapa do modelo estratégico, é a análise dos ambientes da organização. Essa análise, a gente tem que lembrar, ela deve ser sempre realizada seguindo os parâmetros definidos pelos fundamentos estratégicos. Então, todo o processo estratégico tem que estar alinhado com os fundamentos estratégicos que são a missão, a visão e os valores. Tudo tem que estar alinhado, caminhando sempre para a mesma direção. Os ambientes da organização são divididos em 3. Primeiro nós temos o ambiente interno, tudo que está dentro das fronteiras da organização, todas as áreas que compõem a organização. E por fazerem parte da organização, estarem dentro da organização, dentro de suas fronteiras, entende-se que sobre os componentes, as áreas que compõem a organização tem completo controle. O segundo ambiente é um ambiente que está próximo da organização, mas fora das suas fronteiras. É chamado ambiente operacional, ou ambiente da indústria, ou ambiente de negócios. Neste ambiente, a organização está em relação direta, Tanto os componentes do ambiente estão diretamente se relacionando com a organização e como a organização se relacionando com esses componentes. Existe algum controle, ou a organização pode exercer algum tipo de controle sobre os componentes do ambiente de negócio, ou ambiente da indústria, ou ambiente operacional. Mas a influência é mútua. Tanto os componentes influenciam a organização, como a organização influencia e pode ter até algum controle sobre esses componentes. O terceiro ambiente é o ambiente que está mais distante da organização. Ele está fora da organização, mas ele é mais distante. Ele é conhecido como ambiente geral ou macroambiente. Sobre estes componentes deste ambiente, a organização não tem quase que nenhum controle, quase que não tem nenhuma influência, a não ser que eu esteja falando de uma organização muito grande, de uma organização que se constitua um monopólio ou faça parte de um oligopólio. Então aí ela tem condições de atuar sobre o ambiente geral ou macroambiente. Mas normalmente a grande maioria das organizações não consegue atuar sobre esse ambiente ou ter alguma influência, mas recebe sim as influências desse ambiente dentro da organização. A maneira que as organizações pequenas, médias ou aquelas organizações mesmo que grandes não se constituam em monopólio ou em oligopólio, atuar sobre o macroambiente é através da associação. Então nós temos aí os sindicatos, as associações de empresariais que, como associação, como uma rede formada, consegue sim influenciar os componentes desse macroambiente ou ambiente geral. Então, os 3 componentes da organização. Quais são os principais componentes desse ambiente geral? Esse ambiente que está mais distante da organização. Nós temos lá os componentes
social, o componente econômico, o componente tecnológico, o componente político e o componente legal. São os principais componentes do macroambiente ou do ambiente geral. Então, cada um desses componentes, no dia a dia, né, no seu funcionamento, na sua dinâmica, vai estar influenciando a organização. E é muitas vezes interessante a organização poder influenciar esses agentes, esses componentes. E como eu já falei, através da associação, ela consegue fazer isso, né? Associativamente, ela consegue fazer isso. Senão, ela tem que ser um monopólio, um oligopólio para poder agir diretamente sobre esses componentes. Aí, o ambiente que está mais próximo da organização, o ambiente de negócio, o ambiente da indústria ou o ambiente operacional. Quais são os principais componentes? Aí nós temos fornecedores, concorrentes, clientes, mão de obra e, para alguns autores, o componente internacional. Tem autores que consideram a parte internacional, o componente internacional, no macroambiente. Tem autores que consideram a área internacional dentro do próprio ambiente operacional. Vai depender, então, dos autores e vai depender do tipo da organização. Né? Se a organização tem uma relação direta com a área internacional, ela é lógica, é mais lógico que esse componente esteja no ambiente de negócios da organização. Se a área internacional, se os fatores internacionais estão mais distantes, afetam pouco a organização, ou a organização tem pouca atuação sobre eles, é mais comum que ele esteja localizado, então, no ambiente geral. Depende do autor, depende da característica da organização. Então, nós temos, então, olha, fornecedores. Os fornecedores, a organização atua sobre eles e tem um certo controle sobre os seus fornecedores. Clientes, a mesma coisa. A hora que eu estou falando de concorrentes, né? Os concorrentes, se eu consigo agir coletivamente, é importante, né? Eu posso agir coletivamente até para gerar influências lá no ambiente geral, né? Então eu tenho alguma atuação, algum tipo de controle. Além de eu receber a influência desses componentes, eu também posso agir sobre eles de alguma forma. E a mesma coisa também com o componente mão de obra, né? É no ambiente de negócio que eu vou buscar as pessoas que irão compor os quadros da organização. Então, no ambiente interno, o que eu tenho? Eu tenho as áreas da organização. Eu tenho o quê? A área de finanças, né? Os aspectos financeiros da organização, os aspectos organizacionais, organização, administração da organização, os aspectos de marketing, os aspectos mercadológicos da organização, os aspectos pessoal, né, das pessoas que trabalham na organização e os aspectos de produção. Tá? Sobre esses fatores, normalmente, se espera que a organização tenha um controle maior. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Está aqui o referencial bibliográfico, né? Também aqui a citação, né, que nós escolhemos a respeito do conteúdo desse vídeo, né? Daqui a pouco vai ser mostrado para vocês. E muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.